Olá, meu amigo, minha amiga aposentada. Meu nome é Lucas Leal, eu sou advogado previdenciário, sou advogado aqui no Ferreira e Leal Advogados, que é um escritório especializado em tudo aquilo que envolve demandas relacionadas ao INSS. Então, tanto aposentadorias, benefícios, revisões. Nesse vídeo hoje eu vim trazer um dos temas que mais tem alta, que eu mais recebo pergunta diariamente. Doutor, quem possui direito à revisão da vida toda? O que eu preciso fazer para entender se a revisão é para mim, é benéfica no meu caso? E aqui eu vou dividir em dois blocos, tá? O que é importante inicialmente compreender? O que se trata a revisão da vida toda? E aqui eu vou ser o mais simples, o mais objetivo. O meu interesse é que você de fato consiga compreender. Então eu vou ser o mais objetivo e o mais simples possível na minha comunicação. Desde 99, toda vez que o INSS ele vai calcular um benefício de aposentadoria ou de pensão por morte, quando ele vai fazer o cálculo da média das contribuições, ele utiliza aquelas contribuições feitas só de julho de 94 em diante, na hora de fazer o cálculo da média. Então, se você começou a contribuir na década de 80, essas contribuições não vão entrar nessa média de cálculo. E essas contribuições não entram por quê? Em 94 veio o Plano Real. Então, quando você inclui aquelas contribuições anteriores a julho de 94, elas têm uma atualização monetária que acaba perdendo muito poder de compra. Então, assim, para grande parte das pessoas, de certa forma, foi mais benéfico incluir apenas essas contribuições após julho de 94. Porém, existiram pessoas que antes de julho de 94 haviam contribuições melhores do que julho de 94 em diante. Então, é o caso da pessoa que trabalhava, era bancário, trabalhava em empresa, começou a montar um negócio e começou a recolher com o mínimo, por exemplo. Então, o que você tem que entender primeiro? Para a revisão da vida toda ser benéfica para você, puxar o valor do benefício para cima, as suas contribuições anteriores a julho de 94, elas precisam ser maiores do que as contribuições feitas pós julho de 94, tá? Porque incluindo essas contribuições, elas vão puxar a média para cima. Então, o primeiro ponto é disso que se trata a revisão da vida toda. Quem possui direito a essa revisão? Então, possui direito à revisão da vida toda as pessoas que se aposentaram entre 99 e 2019, que foi a data que veio a reforma da Previdência, e que hoje elas possuem menos de 10 anos que estão aposentadas, tá? E aí eu gosto de fazer um adendo aqui para você sempre procurar a ajuda de um advogado especializado. Nesse vídeo eu vou até deixar aqui o link para você cair direto no meu WhatsApp, caso você tenha interesse em te ajudar, porque é cheio de minúcia. Até essa contagem do tempo, como que ela se dá? Se você, por exemplo, recebeu o primeiro benefício em maio de 2013, a contagem ela vai começar no mês subsequente. Então, vai começar os 10 anos no mês de junho de 2013. Então, os seus 10 anos para entrar com o pedido de revisão, ele vai encerrar em 1º de junho de 2023. Inclusive, se esse for o seu caso, vai procurar um advogado para te ajudar. Então, é dessa forma que é contabilizado esse prazo. Essa revisão ela é possível para quem se aposentou, então pode ser por invalidez, tem uma centena aí de benefícios de aposentadoria que são possíveis de revisão da vida toda, e além disso, quem recebe pensão por morte, tá? O que é a base da revisão da vida toda? Primeiro, fazer o cálculo. Então, não existe um processo, não existe um ajuizamento da ação sem ter feito o cálculo para entender se é viável. O cálculo ele vai ser a base para entender, primeiro, se é benéfico, quanto aumentaria o valor do benefício e qual seria o valor do retroativo. Porque aqui, além de discutir a diferença mensal, a gente também discute que o INSS paga a diferença dos últimos 5 anos, tá? Então, através de um cálculo, o advogado ele vai conseguir dar esse parecer para você, tanto se é viável e, se for viável, quantificar quanto seria, tá? Para fazer o cálculo, você vai precisar do seu extrato do CNIS, que é um extrato com as suas contribuições para o INSS. Dentro do seu portal você consegue retirar, é bem simples, tá? Além disso, você vai precisar da carta de concessão do benefício, o mesmo caminho também dentro do portal do INSS. E em alguns casos, você vai precisar também da carteira de trabalho da época. Isso porque, como demorou alguns anos para tudo entrar na parte digital,
no seu extrato do CNIS no portal, parte dos salários antes da década de 90, salvo engano, acho que até 88 está no CNIS. Antes de 88 você vai precisar da carteira de trabalho para verificar os salários da época para fazer o cálculo, tá? Caso você não tenha ou não consiga comprovar por outro meio, esse período vai ser contabilizado como um salário mínimo. Mas a base vai ser esse cálculo para entender se é viável ou não. O que eu sempre recomendo para o cliente? Faça o cálculo para não dormir com a dúvida. Existem muitos casos de clientes que estão descobrindo depois que encerra esse prazo de 10 anos que já havia direito. Então, para não ficar naquela dúvida, faz o cálculo para você entender se seria benéfico para você ou não. Além disso, quando você tem contato com um profissional especializado, em muitos casos ele vai identificar que existem outras revisões que são possíveis. Eu mesmo atendi vários casos assim. Então o cliente ele veio com uma demanda com a revisão da vida toda e atendendo e fazendo o cálculo eu entendi que na verdade cabia uma outra revisão, até mesmo na via administrativa. Então é importante você ter acesso a esse profissional para que ele consiga te orientar. Por hoje é isso. Sim, realmente o meu interesse aqui, o meu intuito era ser o mais objetivo, o mais simples possível, porque de fato é entender esses pontos que é o que vai impactar no seu caso, tá? Agradeço por assistir o vídeo, eu peço que compartilhe com seus amigos, com os familiares que estão nessa mesma situação e também se inscreva no nosso canal. Aqui nós postamos diariamente conteúdo voltado para a aposentadoria. Então tudo aquilo que vai impactar o seu benefício no dia a dia, você encontra aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.